Olá pessoal, aqui é o Rodrigo, estamos em mais uma aula do nosso curso de Estatística. Hoje nós vamos falar sobre vários tipos de gráficos. Esses gráficos eles são muito utilizados no dia a dia em diversas situações diferentes, então eles são bem importantes e a gente vai aprofundar um pouquinho sobre eles aqui no nosso curso. O primeiro gráfico que nós vamos ver, ele se chama gráfico de barras. Então o gráfico, a gente sabe que usualmente ele tem dois eixos pelo menos. Então o eixo X, que é usualmente conhecido como eixo X, mas o certo é o eixo das abscissas, ele vai ilustrar o quê? A categoria. Então é usual que no eixo das abscissas tenhamos a categoria, e no outro a quantidade, a frequência. Tá? Então a categoria e a frequência. Nota-se que nesse gráfico não há uma ordem, uma especificação para a ordem da frequência, para a ordenação da frequência. Então vamos pegar um exemplo aqui bem aleatório. Vamos supor que eu tenha uma tabela aqui e nessa tabela eu vou fazer uma representação de uma venda em uma determinada loja. Vou inventar uma loja de cosméticos. Então assim, na loja de cosméticos você vai ter um produto e a frequência de vendas em um determinado sábado do mês. Um exemplo. Então a gente tem aqui um perfume masculino. Quantas pessoas compraram perfume masculino? 58 pessoas. Beleza. Vamos pegar uma outra categoria, perfume feminino. Quantas pessoas compraram perfume feminino? 112 pessoas. Desodorante. Então, os desodorantes foram comprados por 80 pessoas. Sabonete líquido foram compradas por 120 pessoas. Sabonete em barras por 32 pessoas. Então, peguei um exemplo qualquer aqui, inventado da minha cabeça, e a frequência aqui é absoluta. Não, nesse caso, não está aqui em porcentagem. Então, o que eu sei que eu tenho que fazer? Eu tenho que representar isso aqui nos eixos para ter o meu gráfico de barras. Como é que funciona? Eu vou ter aqui o meu eixo das abscissas, que como eu falei para vocês, no eixo das abscissas nós temos o quê? Temos as categorias. E no eixo das ordenadas, a frequência em que elas aparecem. Então aqui nós temos a frequência e aqui nós temos as categorias. Tá? Então vamos lá. A primeira categoria que eu tenho aqui é de perfume masculino. A segunda, vou mudar aqui a cor, vamos pegar aqui, ó, perfume feminino. A terceira é desodorante. A quarta categoria, vou fazer aqui de uma outra cor qualquer, ela é sabonete líquido. E a quinta categoria será sabonete em barra. Então eu peguei algumas cores para diferenciar. Então vamos fazer uma divisão aqui no eixo das ordenadas. Por exemplo, de 20 em 20. 20, vou fazer uma divisão mais ou menos aqui sem régua, tá? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, por exemplo. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Então foi uma divisão bem ao olho aqui, né? Não está tão preciso. Mas vamos lá representar aqui. Então eu represento por barras, tá? A minha categoria e a frequência que elas aparecem. Então um perfume masculino, a frequência que ele apareceu está 58. Então um pouquinho abaixo aqui do 60. Então vamos fazer aqui a minha primeira barra. Opa, ficou esquisito. Beleza, a minha primeira barra aqui é do perfume masculino. A minha segunda barra é o perfume feminino. Então ela tem 112, certo? Então vamos pegar aqui um pouquinho mais, 100, entre 110, 120, 112, um pouquinho além da metade aqui. Vamos ver se ele vai ficar uma barrinha bonita. Ficou, né? Então aqui está a minha segunda barra. Só vou puxá-la um pouquinho mais para o lado aqui. Pode ser assim, tá ótimo. E agora o meu eixo aqui. Beleza. Agora o terceiro seria relacionado ao desodorante. Então 80 pessoas compraram desodorante. Então vamos ali para 80. Beleza, 80 pessoas compraram desodorante. Agora sabonete líquido. O sabonete líquido está nessa cor aqui parecida com roxo, né? Sabonete líquido 120. Então
Vamos ali em torno dos 120. Beleza. E o sabonete em barras, 32 pessoas. Então, entre o 20 e 40 está o 30 na metade, um pouquinho acima da metade ali. Deixa eu ver. Tá, beleza. Então, pessoal, aqui está o famoso gráfico de barras. Claro que ele não é muito prático de se fazer na mão, certo? Você tem programas de computador que fazem, um que todo mundo utiliza, que é bem comum no dia a dia, é o Excel. Então, assim é o procedimento para fazer um gráfico de barras. Você tem no eixo X, o eixo das abscissas, as categorias, e no eixo conhecido como Y, mas é o eixo das ordenadas, a frequência que aparece. Essa frequência pode estar em porcentagem, pode ser a frequência relativa, pode ser a frequência acumulada, diversos tipos de frequência que existem por aí. Beleza? Então, esse é o tipo do gráfico de barras. Lembre-se disso, ele é simples, a ideia dele, né? Você tem um eixo das abscissas com a categoria e no outro eixo a quantidade, a frequência, seja ela qual tipo de frequência for. Então, sugiro que você faça esse exemplo. Se você está assistindo essa aula, pausa o vídeo, tenta fazer ali à mão. Se você já sabe mexer no Excel, vai em frente. Então, foi feita uma pesquisa de satisfação e foi perguntado o que cada pessoa fazia com o dinheiro excedente do salário. O resultado é apresentado na tabela. Então, eu sei, o que a pessoa pode fazer com o que sobra do salário. Não vou fazer nada porque não sobra nada do meu salário. Verdade, muitas vezes é assim mesmo, né? Mas, para aqueles que conseguem poupar e fazer sobrar o salário, o que você faria com isso? Algumas pessoas gastariam com bens, 16% dessas pessoas. Parte das pessoas pouparia dinheiro, 37%. Então, veja que a frequência aqui ela está em porcentagem. A ação é a categoria. Então, algumas pessoas pagariam dívidas, 28%, doaria para instituições de caridade, 1%, compraria um item de luxo, 3,5%, realizaria alguma viagem, 2,5%, ou tomaria alguma outra ação, 12% das pessoas tomaria alguma ação que não está aqui. Então, tem a frequência em porcentagem. Você sabe aqui, né, que você vai fazer um gráfico, fazer pequenininho aqui, porque já tem a resposta na outra página. Então, aqui eu tenho a categoria, aqui eu tenho a frequência. Nesse caso, a frequência já está em porcentagem. Então, você representa aqui com barras. Você pode fazer cores diferentes, colocar uma legenda no teu gráfico, fazer alguma simbologia para diferenciar uma barra da outra. Então, aqui o exemplo é isso. É para você fazer um gráfico de barras com as informações passadas ali da tabela. Então, aqui já tem uma resposta no Excel, né? Eu tenho as categorias e a frequência que eles aparecem. Veja que aqui eu não escrevi embaixo o que é feito com cada situação. Por exemplo, aqui o laranja, pouparia. Mas eu tenho cores diferentes, um azul médio, que aqui no final tem um azul escuro, um azul claro, um amarelo, um cinza, um laranja, um verde. E veja o verde, o que significa? Eu tenho uma legenda, realizaria viagens. Então, você pode fazer assim também. É legal colocar nos seus gráficos legendas. Porque assim, vamos supor que você esteja interessado num certo tipo de cliente. Qual que você sabe que teria mais dinheiro para investir? Aquelas pessoas que poupariam. Então, pela barra do gráfico, você consegue ver qual é a ação que se destaca. E o que as pessoas menos fazem? Se a gente olha aqui, o que elas menos fazem é doar para instituições de caridade, certo? Então, nesse caso, a gente consegue ter um comportamento de qual aquilo que predomina e aquilo que menos aparece, tá? Pelo gráfico, fica algo bem didático. Porque aquilo que eu já falei em aula anterior, você não pode pegar dados e simplesmente lançar. Eles têm que ser de uma forma didática. Então, o gráfico é uma forma muito boa de se fazer isso, principalmente esse gráfico de barras quando você tem esse tipo de ação aqui. Beleza. Aí, vou deixar um exercício para você fazer, mas é a mesma ideia, é um exercício que já trabalhamos na aula anterior, né, para você fazer ali o gráfico de barras para o exercício do óculos, que a gente já trabalhou na aula anterior de estatística. Agora, um outro tipo de gráfico, ele é chamado de gráfico de pizza, gráfico de setores. Então, esse gráfico de pizza, ele tem esse nome porque o gráfico ele é formado da seguinte forma, ele é uma circunferência, aqui não vai ficar perfeita a minha circunferência, e cada divisão, pensa como se fosse uma pizza mesmo, você divide aqui em fatias, então cada fatia representa alguma ação, uma porcentagem, uma frequência que apareça, algo ali do gênero, tá? Ou pode pegar uma cor diferente aqui e aqui, ó. Então, eu dividi meu gráfico em fatias, por isso que ele tem nome de gráfico de pizza, mas também pode chamar de gráfico de setores. Ó. Então, você tem os setores diferentes,
Aqui em vermelho tem um setor, aqui de verde eu tenho outro setor. Claro que fazer manualmente esse gráfico aqui, ele não é nada prático, né? Ele não seria nada, não ficaria nada bonito, né, quando a gente faz manualmente falando. Então vamos fazer aqui um exemplo. Vou começar com uma circunferência. Olha como ficou muito boa. Agora vamos fazer uma pesquisa qualquer. Vamos supor que eu esteja fazendo uma pesquisa de sabor de pizza. Já que temos aqui o gráfico de pizza, eu fiz uma entrevista perguntando para as pessoas qual era o sabor de pizza favorito. Então nós temos ali a pizza, vou usar a caneta aqui, pizza mussarela, a pizza portuguesa e a pizza 4 queijos. Então aqui são as categorias, são os sabores de pizza. Vou colocar aqui a frequência em porcentagem das pessoas entrevistadas. Então, 25% das pessoas prefere pizza mussarela. 25% das pessoas prefere a pizza portuguesa e 50% das pessoas, nem preciso pôr o símbolo porque ele já está ali em cima, preferem a pizza de 4 queijos. Então, eu posso representar isso num gráfico de pizza. Então, eu tenho uma categoria, cada fatia é uma categoria, e a frequência que eles aparecem ali. Então, o que eu sei dizer aqui? Que as categorias são 3. Então, eu vou ter 3 fatias de pizza. Então, 25, 25 e 50%. Eu sei que 50% é a metade. Então, metade do gráfico vai representar isso, né? Você pode sempre pensar também na questão de graus. Por exemplo, a totalidade da circunferência, 360 graus. Beleza? 360 graus é o total. 100%. Metade das pessoas, 50%, vai ser X, pegando aqui a pizza 4 queijos. Então, quando você fizer a conta aqui, vai dar 180 graus. 180 graus. Beleza? Então, 180 graus é metade de 360. Você pode utilizar, se você fosse fazer na mão, bem certinho, um transferidor, um esquadro aqui, um compasso, né, para você fazer ali com perfeição, mas o transferidor já te daria ali a quantidade de graus. Claro, né, que aqui é muito fácil de fazer, muito direto, e usualmente isso não é prático de se fazer na mão. A pessoa vai fazer no Excel ou em algum outro software ali adequado. Então, a minha primeira fatia de pizza vai ser representando metade, certo? Então, assim, você pode pintar de alguma forma. Eu não vou fazer assim super bem feito, né? Vamos só dar uma destacada aqui. De verde. Beleza. Só para diferenciar as fatias. Não vou pintar super bem aqui, né? Mas só para dar aquela disfarçada. Então, eu sei que essa fatia aqui é a metade da pizza. Então, o setor também, que ele é chamado gráfico de setores, é a metade da pizza. Agora, eu tenho outros sabores também. Certo? Eu sei que a pizza de mussarela e a pizza portuguesa são 25%. Você poderia também pensar aqui na questão de graus, né? 360 graus é a totalidade, 100%. 25% vai ser X. Então, 1/4 de 360 dá 90 graus. Beleza? Então, aqui, eu vou dividir aqui... Vou dividir bem aqui certinho, tá? Então, aqui a gente tem 1/4, mais ou menos, na verdade, né? E vamos fazer outra cor ali, como eu falei para vocês. Não vou pintar super perfeito, né? Pra gente ganhar tempo aqui. Então, beleza. O que eu sei olhando isso? Eu sei que eu tenho 3 categorias, certo? Então, cada categoria, aqui nesse caso, é um sabor de pizza. Então, é muito interessante você fazer uma legenda, muitas vezes. Então, você coloca ali a legenda do gráfico, tá? Então, a pizza de mussarela, a gente viu ali que é em laranja. A pizza portuguesa, talvez eu tenha falado invertido, não me lembro, está em vermelho, tá? Mas como elas são iguais, não vai alterar. E a pizza portuguesa está em verde.
Então, por meio do gráfico, você consegue analisar. Vamos supor que eu vou abrir uma pizzaria e vai investir em 3 sabores. Qual que eu tenho que comprar mais ingredientes? Com certeza a pizza de 4 queijos, porque a maioria das pessoas a preferem. Então, o gráfico ela te dá essas informações, ela te dá a informação daquilo que predomina, aquilo que não predomina em diversas situações. Então, é bem importante essa parte de estudo de gráficos. Então, mesma questão que foi perguntada anteriormente, uma pesquisa de satisfação, foi perguntado o que cada pessoa fazia com o excedente do salário, né? E é o resultado aqui apresentado na tabela. Então, a gente tem ali o que cada pessoa faria. Lembre lá, doaria para instituições? 1%. Então, eu sei que essa é a menor fatia da pizza. O que as pessoas mais fazem, quem tem o salário que sobra? Poupam, né? Então, aqui, ó, 37% das pessoas, poupam ali o salário. Então, eu sei que essa vai ser a maior fatia da pizza e a menor fatia da pizza vai ser de doar para a instituição de caridade. Então, fazendo o gráfico de pizza já no Excel, então aqui ele já me fornece direto, eu não preciso ficar fazendo ali manualmente, mas eu tenho aqui as diversas situações em que as pessoas usariam dinheiro. Então, eu sei que as fatias da pizza, ó, amarelo aqui pela legenda, doaria para instituições de caridade. Então, tá aqui, ó. É a menor fatia da pizza. Aí eu sei que as pessoas fazem o que em predominância? As pessoas que têm salário que sobra, elas poupariam. Tá? Então, o gráfico tem essa questão bastante visual. Quando você está ali no Excel, você pode também ter o gráfico em 3D, fazer o gráfico de rosca, que ele tem uma parte vazada ali no meio, tá? Mas é muito similar. A ideia é a mesma. Mas a ideia é que você faça isso no computador, para você mostrar isso no teu trabalho, alguma questão que você for fazer, tá? Como desafio aí, deixo para você também fazer o mesmo gráfico do exercício que nós fizemos na aula anterior, do óculos escuro. Beleza, então daqui a pouco nós continuamos na segunda parte.